Tá no Sandra, mudo, você está sem som. Desculpem, gente. É a emoção da Tule. Boa noite a todos. Eu sou Sandra, sou psicóloga e psicanalista, faço parte da equipe aqui do Caminhos, né, desse espaço. Estou fazendo essa pequena introdução, né, normalmente para quem não conhece ainda, veio pela primeira vez, para a gente apresentar um pouquinho o nosso espaço, né? Em seguida da minha fala, eu vou apresentar as nossas convidadas, né, que generosamente aceitaram, né, vir aqui, a Cristiane e a Milena, e vão trazer para a gente as reflexões sobre o filme de hoje, e depois, no final, como a Cecília já falou, a gente abre para as colocações, perguntas, né, para a gente trocar um pouco aí, né. Bom, o Espaço Caminhos na psicanálise, ele nasceu a partir de um grupo de estudos que a gente tinha, né, com colegas psicólogos, psicanalistas, ao qual me incluo também, né, que desde muitos anos vem se debruçando aos estudos e projetos em psicanálise. O Wilson Klein, não sei se vocês conhecem, o Anderson, a Valquíria e o Bruno, e outros também que passaram aqui com a gente, saíram, voltaram e contribuíram, né, para essa construção. O Caminhos na Psicanálise, na verdade, é um espaço físico, né? Uma casa aqui em Sorocaba, onde existem alguns projetos, né? Que a gente pôde continuar virtualmente na pandemia, como o Cine, e outros que a gente está retomando agora aos poucos, né? No presencial. Então, aqui funcionam atendimentos clínicos, supervisões, grupos de estudos, né? Tem pelo menos 2, e outros projetos, né? Assim como o Cine Caminhos, tem também um outro projeto nosso, que é o Telinha no Caminhos, que seria um cinema, uma versão para o público infantil, né? Depois nós temos também o Em Tratamento, né, que trabalha o raciocínio clínico, através de uma série da televisão, da HBO, utilizando sessões de análise fictícias, né? É muito interessante também, para exercitar aí a psicanálise. A gente tem 2 cursos, né? Um que é o Conceitos e o outro que se chama Bases, né? O primeiro, ele é mais teórico, né? Assim, conceitos principais de psicanálise, e o outro, além dos conceitos, inclui também um processo grupal, né? Utilizando a técnica do grupo operativo, do Pichon-Rivière. E ainda, de vez em quando, a gente faz eventuais seminários clínicos e teóricos, né, em psicanálise, e programamos por aqui, ou às vezes a gente convida também, né, pessoas de fora que vão enriquecendo também aqui o diálogo, né. Tudo isso sempre com o objetivo de criar esse espaço de inspiração psicanalítica, né, que provê um caminho de formação continuada, né, e de compartilhamento, trocas, articulação com outras ideias diferentes, né? Sempre em diálogo, né? Com a psicanálise. Bom, hoje a gente vai, então, ouvir, né, a reflexão que a Cristiane e a Milena prepararam para a gente, né? Como o pontapé inicial, né? E o filme é Tully, né? Que é Tully, né, em português, que é nada mais, nada menos com a Charlize Theron, né? Que é uma grande artista aí, né? E é um filme muito sensível, né? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo, que mobiliza muitos afetos, de todos os tipos, né? De afetos, né? E eu imagino que não foi diferente para vocês também, né? Sentir isso. Mas eu não vou falar mais nada, eu vou me abster, né, para que a gente possa ouvi-las, né, e depois a gente pode também fazer as nossas contribuições e vamos ver o que surge, né, de discussão. Então, eu vou apresentar para vocês a Milena e a Cristiane, e em seguida elas vão iniciar, né, a fala delas. Cada uma vai falar um tempo e em seguida a gente abre para discussão. Bom, a Milena Beltrame Tudisco
É graduada em Engenharia Química pela Escola Politécnica da USP, trabalha no setor de gestão de resíduos sólidos, com foco em compartilhamento de valor e inclusão social dos catadores de materiais recicláveis. A Milena iniciou seu percurso na psicanálise através do curso Fundamentos da Psicanálise e sua prática clínica do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, onde é membro, e participa atualmente em projeto e grupos de estudos, que têm como objetivo, ali no departamento, né, a formação continuada, né. E eu posso dizer também que a Milena é escritora, né, Milena? Ela colaborou com a revista Crianças, num projeto voltado para o público de pais e profissionais comprometidos com a infância, desde a publicação do primeiro volume em 2019, quando publicou a crônica Crise na Decolagem. E o ano passado, né, em 2021, ela trabalhou como assistente editorial do terceiro volume da revista e publicou o texto intitulado Sobre Tule e a maternidade para mães e pais. Depois, Milena, se você quiser falar mais sobre a revista, está à vontade também, né? Bom, a Cristiane da Silva Geraldo Folino é psicóloga e psicanalista, também pelo Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, é coordenadora do Grupo de Estudos Depressão, Melancolia e Suicídio, do mesmo departamento, faz parte do corpo docente do curso oferecido pelos SEDES de aperfeiçoamento Relação Pais-Bebê, da observação à intervenção, é mestre e doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, com trabalhos relacionados à depressão pós-parto, o baby blues, o puerpério, parentalidade e relação mãe-bebê. A Cristiane também é membro do Departamento de Saúde Mental e do Núcleo de Estudos sobre Depressão entre Crianças e Adolescentes da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ainda é membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e da Clínica de 0 a 3 anos, né? Da mesma sociedade. A Cristiane também tem um trabalho na clínica, né, de atendimento e supervisão. Então, é isso, meninas. Você está com vocês agora e podem iniciar. Obrigada, Sandra. Obrigada pela gentil apresentação. Acho que eu sou aí uma quase escritora, mas a escrita me serve também para eu lidar com esse tanto de afeto, né? Que chega pela arte, mas chega na vida também. Obrigada ao Caminhos também pelo convite, estou feliz de estar aqui. A Cris, que aceitou fazer essa dupla, né? Uma pessoa com quem eu troco com bastante regularidade através dos grupos de estudo e com quem eu aprendo bastante. E agradecer o público, um monte de carinha conhecida, pessoas queridas aí da psicanálise, mães, amigas também que estão aí. Fico muito feliz com a presença de todos. Bom, para quem não conhece, né? Não conhece a mim, não conhece a revista Crianças, aqui está o último volume da revista, que é uma revista de publicação anual. Inclusive, no segundo volume, a Cris também colaborou, né, com a resenha de um livro importante sobre crianças. E aqui esse terceiro volume, que eu trabalhei como assistente editorial, e eu também fiz o artigo a respeito do filme, foi muito especial para mim, né? Porque eu colaborei com a revista durante quase 2 anos, aí o período de pandemia, e nesse momento eu continuo apoiando, mas mais distante, né? Eu era parte do corpo da revista, e aí com esse arrefecimento da pandemia, essa volta ao mundo, eu me distanciei, mas continuo achando esse projeto lindo e fico à disposição para quem quiser conhecer mais, tá? Eu gostaria de trazer um texto para vocês. Eu espero que a maior parte de vocês tenha assistido o filme. Minha intenção não é contar o filme para vocês, né?
mas eu gostaria principalmente de contar para vocês a respeito dos motivos que me levaram a escolher esse filme e a escrever um artigo sobre ele, né? Então, assim, eu já havia assistido esse filme há algum tempo. Hoje eu me dei conta, inclusive, que eu entrei em contato com esse filme antes de entrar em contato formal com a psicanálise, né? E eu tinha o achado extremamente tocante, assim, e sensível. E naquela época ele funcionou para mim como uma ampliação do entendimento da maternidade ou do trauma da maternidade, né? Então, o filme funcionou para mim como uma possibilidade, existem outras, né? Mas de tradução dessa vivência profunda e impactante, que é a maternidade, né? E não é sobre, ele não fala sobre um ideal, né? Ele não fala sobre a parte bonita da maternidade, mas ele fala sobre um acontecimento real em que a família e a mãe se encontra com a chegada do bebê, né? Todas as exigências, a rotina extenuante, acordar de madrugada, o aleitamento e etc. Eu fiquei mais fã do trabalho da Charlize Theron, né? Ela, inclusive, foi indicada a um prêmio por essa atuação. Eu achei que ela foi muito visceral e intensa nesse papel, assim como ela é em outros, né? Mas uma natureza de mãe muito, muito bonita, assim, dela poder protagonizar. Eu gostei muito também do trabalho da atriz que fez Tully, uma atriz chamada Mackenzie Davis, e depois eu vim a entender que o roteiro é de uma moça chamada Diablo Cody, que também fez um filme chamado Juno, que é um filme muito sensível também sobre a espera de um bebê, no caso de uma adolescente, né? E esse filme, inclusive, ganhou alguns prêmios. Bom, hoje eu não espero trazer aqui uma tese, né? Mas eu espero trazer algumas questões e reflexões, e quem sabe a gente poder conversar sobre hipóteses. Bom, o filme fala de muitas coisas, né? Na minha preparação aqui para estar com vocês, eu fiz uma espécie. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu adoro as imagens e um pouco dos gráficos, etc. E assim, derivou numas 40 possibilidades de entrada no filme, né? Mas assim, a que eu mais fui absorvida é o tema da vulnerabilidade, de uma forma geral, e eu vou explicar para vocês, e do desamparo, né, tanto do bebê quanto da mãe, e os cuidados que são exigidos, né, claramente do bebê, mas aqui nesse filme a gente começa, pelo menos eu fui muito tocada pelo cuidado que a mãe requer, né. Então, dias atrás eu li um texto, eu vou falar aqui que ele soa maledicente ao ouvido desavisado, mas ele é muito provocativo e importante, no meu ponto de vista, assim como o filme, né? Porque ele faz a gente entrar em contato com o cenário que a protagonista, Marlo é a personagem da Charlize Theron, vive, né? E que eu acredito que toda mãe ou cuidador principal de um bebê vive. Quem escreveu esse texto foi a psicanalista Rosa Maria Marini. Então, abre aspas, né? Bebês são criaturas insuportáveis, porque escancaram a vulnerabilidade do humano e sua fragilidade. Excrescências, pulsões desorganizadas, desamparo, incivilidade. Um bebê não se verga facilmente a palavra do seu adulto cuidador. Escancara em todo adulto aquilo que se leva anos para enterrar na cova rasa do recalque. Ele escarra na nossa cara a porção feia, suja e malvada de nossa essência, que muitas vezes se traveste de docilidades, rapapés ou silêncios ruidosos ao infante. O bebê é resistente à normatização e grita a plenos pulmões aquilo que todo mundo tenta silenciar, de que é insuportável existir. A Rosa Maria, ela escreve alguma coisa como o Ministério do Estraga Prazer adverte, né? Então, não é um texto exatamente simpático, mas eu acho que ele dá o impacto que foi o filme para mim, né? Então, aí, gente, eu imaginei que seria muito importante eu compartilhar com vocês o que me atravessava quando eu escrevi o artigo, por eu pensar, acreditar que toda produção tem uma data, né? E parte de um ponto de vista. Então, eu julguei importante compartilhar com vocês
que no momento em que eu escrevi esse artigo, eu estava muito reflexiva sobre a experiência da maternidade durante a pandemia. Né? Então, a pandemia trouxe dificuldades de diversas naturezas, e eu entendi que para mães e pais estava mais difícil ainda, né? E aí eu fui fazendo algumas conexões de acontecimentos, notícias, observações de colegas na clínica, assuntos que circulavam entre amigos, amigas e família, e que diziam respeito a mães, pais e crianças vivendo na crise sanitária que a gente ainda está vivendo, né? Mas que naquele momento estava mais intenso, né? Tudo mais complicado, desconhecido, deixando a gente mais desorganizado. Bom, então, um primeiro elemento é que eu ouvia e testemunhava a vida de algumas mães e pais que estavam em casa trabalhando de forma remota, cuidando de bebês recém-nascidos, ainda em fase de amamentação ou com filhos muito pequenos. E eu pensava, talvez, que a presença de mãe e pai junto, em casa, nos cuidados do bebê, podia até ser uma fonte de alívio ou um melhor equilíbrio aí do casal para cuidar desse bebê. Só que aí no início do ano passado, eu também, nas conversas e reuniões da revista Crianças, eu ouvi uma colega, também é amiga minha, da área de educação, trazendo para a gente que um bebê de 1 mês de vida havia chegado na creche da rede pública. A estatística do município de São Paulo foi publicada recentemente, inclusive, acho que faz aí menos de 3 semanas. Então, lá no início de 2021, eu já estava em contato com alguma coisa nesse sentido. Ou seja, né, a mulher brasileira não estava necessariamente em casa com seu filho e muito menos acompanhada do pai do bebê participando dos cuidados, né? Então, assim, o meu olhar anterior era parcial, né? Não dizia respeito a todas as mulheres, a todas as possibilidades de maternidade, mas era só uma parcela privilegiada da sociedade, das famílias que podiam trabalhar em home office, né? Então, aí eu trago um pedacinho da matéria da Folha, que traz a estatística. Hoje, 3.741 bebês menores que 4 meses estão frequentando a rede municipal, as creches, né, chamadas 6. 63 deles têm menos de 1 mês de vida e 539 têm menos de 2 meses. E isso é 22 vezes mais do que a mesma estatística em 2019. Então, a pandemia realmente trouxe uma pressão sobre a educação e sobre essas famílias que precisam da escola, né, para poder fazer a vida acontecer. Bom, em maio, junho do ano passado, nas minhas leituras também, eu tomei conhecimento de uma pesquisa chamada O Brincar nas Favelas Brasileiras, que eu cito no artigo, inclusive. Então, foi uma pesquisa feita com dados colhidos já durante a pandemia, né, ali no finalzinho de 2020, e revela a situação de vulnerabilidade social de crianças a partir da investigação sobre o brincar, né? Então, o local do brincar, a falta do local do brincar e o uso de digital. Mas o que mais me chamou a atenção foi a respeito do público respondente dessa pesquisa, que 100% eram mulheres, ou seja, quem fala dos filhos são as mulheres, né? O pai está fora dessa cena. 78% dessas mulheres se declaravam chefes de família, na maior parte delas, né, 83% eram pretas ou pardas, 55% delas solteiras ou separadas, com empregos informais e uma renda média aí, abaixo de R$850, ou sem emprego. 30% dessas mulheres respondentes não tinham emprego à época, né? Então, eu fiquei muito conectada com 2 cenários, né? Um mais evidente no filme, né? Que é a sociedade ocidental contemporânea, eu coloco aqui entre aspas, porque eu acho que eu li a Vera e a Conelli falando isso, é que essa sociedade que a gente vive se baseia na crença ou fantasia de que a mãe ou o cuidador principal deve e pode dar conta de tudo relacionado ao bebê.
né? Então, a dupla mãe-bebê é deixada ou está sozinha, porque a mãe também acredita nisso, né? Não é o pai que acredita, ou a sociedade, a mãe também acredita que ela pode dar conta sozinha. Então, o pai sai para trabalhar enquanto a mãe fica em casa, por exemplo, no período de licença maternidade, né? Avós não necessariamente disponíveis, amigos, todos estão trabalhando. Para falar de uma forma muito simplificada desse cenário. Mas eu me conectei também, a partir dessas pesquisas que eu citei anteriormente, com a vivência da maternidade num cenário de vulnerabilidade social extrema, né? Então, uma precarização do trabalho, a possibilidade de emprego na informalidade, né? Portanto, sem licença maternidade, isso não existe, e a volta ao trabalho aí que se dá em 15, 20 dias após a mulher parir, né? Então, essa mulher, ela vive o trauma diariamente, né? A maternidade é mais um trauma na vida dela, mas é um trauma que ela vive diariamente sem a condição de elaboração psíquica, né? Sem a elaboração simbólica. E aí, essa mulher, ela vai deixar o bebê com vizinhos que prestam esse serviço, né? De forma informal também, que pode ter seus riscos, ou com familiares distantes ou mais próximos, ou na escola, quando disponível, né? Avaliando esses dois cenários, eu entendi que em ambos as mães são seres exigidos, né? Não tem jeito de fugir dessa exigência. É exigência no corpo e a exigência no psiquismo para experiência, para viver essa experiência da maternidade, né? A possibilidade de elaboração dos lutos, que eu acho que é um tema muito importante, que a Cris Folino, inclusive, fala na dissertação dela, né? E essa possibilidade de tornar-se mãe. Tornar-se mãe não é um dado, né? Não vem na genética, não vem na natureza do feminino necessariamente, e é um trabalho que é feito para a gente sair do querer um filho e tornar-se mãe, ou mesmo não querer um filho e tornar-se mãe, né? Então, acho que é um ponto importante que a Cris depois pode me ajudar a elucidar melhor. Eu também avaliei que nos dois casos, as condições para a transmissão psíquica, né, que é o que a gente fala da passagem do repertório simbólico, por exemplo, de geração para geração, de pai para filho ou de mãe para filho, se dá nesse início da vida do bebê, através da relação mãe-bebê, está fragilizada e de forma contundente, né? Um cenário, é claro, é mais facilitado do que o outro, mas em ambos os cenários, a mulher está vulnerabilizada e essa transmissão é prejudicada, né? E aí ficaram algumas perguntas para mim, né? A quem serve essa situação de desamparo e vulnerabilidade desmedida da mãe e do bebê? Quais os riscos que mulher e bebê passam, né? E quais os impactos para a sociedade, quando a gente olha no médio e longo prazo, quando essa transmissão psíquica dos primeiros tempos da vida, ela muda de território, ela não é mais o seio materno, né? Então, ela pode ser a escola ou qualquer outro lugar. Acho que a escola num cenário um pouquinho mais positivo. Então, como eu já falei, é um cenário delicado, no meu ponto de vista, e triste dizer que a maioria da população brasileira está vulnerabilizada, né? Aquela pesquisa da Folha também traz que 53% dos alunos da educação infantil no município vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, né? Que aí é alguma coisa relativa a meio salário mínimo ou um quarto de salário mínimo. Então, é esse cruzamento, né? Entre o sujeito e o meio em que ele vive, a condição social que ele vive. Então, eu penso que é importante pensar nesse impacto e pensar na escuta a esse sofrimento das mães, das diversas maternidades, né? Principalmente quando a gente fala do cenário brasileiro no ano de 2022. E como que a gente faz para pensar e influenciar políticas públicas diante desse cenário, né? Que viabilizem os cuidados dessa infância e principalmente, ou tão importante quanto, dos cuidados dessa mulher. Bom, eu volto ao filme agora para falar de um tema que eu tenho apreço especial, né, que é o tema de cuidados. Meu colega Joaquim está aí também, e ele fala, né, quando ele ouve curar,
ele faz uma tradução quase que simultânea para cuidar. Então, é disso que eu quero falar, de cuidados, né? Então, o filme, o que, que ele nos mostra? Ele nos mostra, ali no final dele, né, a instalação de um quadro patológico grave, né, onde a protagonista sofre uma cisão do ego, uma situação psicótica, com episódios de mania também. A Marlo, ela limpa a casa durante uma madrugada, por exemplo. Para mim é uma cena muito chocante, depois que eu entendo que aquele delírio é um delírio, né? E ela sofre essas alucinações nos primeiros meses após o nascimento da bebê. Eu pensei aqui que essa patologia desenvolvida é a saída que ela encontra, né, psiquicamente, para sobreviver e buscar os meios para que ela pudesse cuidar desse bebê e da família, né? Lembrando que o marido dela, assim, está bem ausente na cena, inclusive ele tem acessos de fuga no videogame, por exemplo. Né? Mas no filme tudo parece muito bem com esse bebê e com a família, e a Marlo não sai incólume, né? O desfecho é bem teatral e é um acidente de carro que poderia ser fatal. Eu sei que tem gente que acha, inclusive, essa parte do filme terrível e etc. Depois a gente pode conversar sobre isso também. Né? Aí, por outro lado, por onde eu andei para escrever o artigo sobre cuidados, é que ao entrar em contato com a cisão da personagem no cinema, a Marlo, né, ela nos contou, através da Tully, que eu estou chamando aqui da ficção, que é a fantasia dela, né, sobre a importância da presença do outro, né? E aí eu coloco das relações significativas, baseadas na alteridade, né, ou reconhecimento da subjetividade do outro, em cuidados e em trocas afetuosas. Então, para mim, algumas marcas do filme são muito importantes, assim, né? Acho que até no trailer que apareceu aí antes do nosso início, os olhares sensíveis, os silêncios, as pausas, as curiosidades quanto à vida da Marlo, né? É claro que ela está num espaço de delírio ali, mas eu estou tomando esse recorte como o cuidado que um ser humano pode oferecer ao outro, né? Então eu coloco assim como um espaço de sonho, né? Em que a Marlo pode sonhar quem ela é ou quem ela está se tornando ali como mãe de um terceiro filho, numa situação muito, muito desafiada de vida. Então, eu pensei nessas relações como propiciadoras de elaborações e de transformação, né? E também que talvez essa seja a minha própria aproximação do lugar do analista, né? Como quem pode estar do lado ali do seu analisando para propiciar essas elaborações, né? E aí, por último, eu queria contar para vocês sobre um referencial teórico que eu usei. A revista Crianças não é uma revista, como é que eu posso dizer, acadêmica, né? Então, eu não pude entrar a fundo, até porque o público talvez não gostasse e tudo mais, mas eu utilizei o René Caes, né, que fala sobre as relações, a intersubjetividade, e eu tinha me aprofundado no ano passado no livro As Alianças Inconscientes, né. O René, ele aborda o que ele chama de alianças primárias, que são constitutivas do psiquismo, né? Então, a estruturação do inconsciente do bebê é forjada a partir da relação mãe-bebê num primeiro momento e depois dos investimentos narcísicos dos pais sobre o bebê. Aqui também ele parte de Freud, obviamente, né? Freud também nos conta sobre essa questão narcísica, né, que se coloca sobre um filho, ainda quando na barriga e depois quando ele nasce também, né? Mas depois o Caes, ele fala de uma parte que eu achei muito importante da obra dele sobre a negatividade, né? Então, tudo que tem um caráter negativo. Então, por exemplo, aquele texto que eu li antes para vocês, ele fala do caráter negativo da existência do bebê, né? Do que ele causa em quem se relaciona com o bebê. Então, o Caes diz que a relação é o meio e o lugar da experiência do ódio, da destruição, da morte, do impensável. O tratamento da negatividade não pode ser realizado sem uma aliança com o outro.
né? E a clínica ensina que as tentativas de positivar o que está para vir são muitas vezes tentativas de fazer pactos para que essa negatividade não seja nem mencionada. Como se existisse um esforço inconsciente para só o positivo ficar aparente enquanto se esconde o negativo. Mas aí ele acrescenta alguma coisa a Freud, que ele diz sobre a negatividade da obrigação. É aquela que a mãe vive na experiência de cuidar do seu bebê, onde ela abandona formações psíquicas individuais em proveito da relação mãe-bebê e renuncia à satisfação imediata dos seus objetivos pulsionais. Né? E aí depois ele fala sobre o que ele chama de relatividade negativa, depois vai ter um terceiro tipo de negatividade, mas eu vou me ater aqui à relatividade negativa, relativa, que ela é relativa na medida em que ela permanece aberta ante a possibilidade de uma satisfação, que essa potencialidade se efetive ou que ela permaneça em projeto. Essa negatividade sustenta uma esperança de uma transformação de realidade. E é o tipo de negatividade que sustenta o investimento narcísico e objetal sobre o neonato, né, o bebezinho, e dos pais, no que ele chama de contrato narcísico. E aqui eu acrescento, só para finalizar minha fala, que eu penso também que o contato com essa negatividade que serve, entrar em contato com essa negatividade, serve para que mãe e pai se recomponham a partir da experiência traumática da maternidade, né? Então, é quando Marlo se dá conta de que ela não está bem, e ela passa, então, a elaborar, e aí eu coloco aqui o que Klein chama de posição depressiva, né? Então, é a partir do contato com essa negatividade que haveria espaço para pensar em saídas. Então, eu deixo essa fala inicial, eu espero que eu tenha cumprido o tempo, né? E convido a Cris, que é uma especialista, pesquisadora, conhecedora, psicanalista, para falar um pouco sobre essa experiência da maternidade, né? Dos riscos para a mãe, o bebê, e depois para que a gente possa conversar um pouco mais sobre tudo que a gente trouxer. Então, obrigada, gente. Bom, boa noite. Primeiro eu queria agradecer, né, Caminhos, né, e agradecer a Milena por ter lembrado de mim. Esse é um tema muito caro para mim, né, muito importante, né. Eu me interesso pelo tema há mais de 20 anos, né, comecei a estudar sozinha, né, e coincidiu, né, com um pedaço da minha vida muito importante, que é quando eu me tornei mãe, né? Então, muito antes de eu me tornar, né, um tanto antes, não muito, mas um tanto antes de eu me tornar mãe, né, esse era um assunto que me chamava, né? Então, ao mesmo tempo que eu fui abrindo espaço para o meu primeiro filho nascer, eu fui abrindo espaço, né, para pesquisar o tema, para me dedicar ao tema, né? Então, ser chamada para falar desse tema, né, é muito especial para mim, né? Faz parte da minha vida, né? Não só como pesquisadora, como psicanalista, como clínica, né? Como professora, né? Mas faz parte da minha vida, né? Então, está totalmente entremeada, né, a quem eu sou, né? E é assim que eu gosto de fazer as coisas. Então, eu queria agradecer muito o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui e tomara que a gente possa ter uma boa conversa. Eu normalmente preparo, eu estava contando, né? Antes, normalmente eu preparo um texto dialogado, né? Hoje eu vim conversar com vocês, né? E eu queria pegar pontes da conversa que a Milena já deu o pontapé ali inicial, mas eu trouxe também alguns pontos, né, que eu acho que é importante, né, do filme, de como é que a gente pode pensar psicanaliticamente falando, né, sobre a questão que está posta no filme, né? Eu não vou entrar na questão da psicose, né,
eu não vou me ater a isso, né? Eu vou me ater muito mais, né, na conversa que a Tully vai fazendo com ela mesma, né? E de como é que os personagens do filme vão ajudando a gente a pensar, né, essas questões que a gente está aqui conversando já com o texto da Milena, né? Uma coisa que eu queria contar para vocês, que para mim falar desse tema hoje, né, nesse momento, é muito interessante, porque eu comecei a estudar o tema, né, e eu fui fazer, antes do mestrado, eu fui convidada para fazer uma pesquisa, né, no hospital público, né, com uma população carente, né, justamente para poder ver o impacto da implantação do método canguru, né, na vida das mulheres que tinham filhos prematuros, né? Então, eu fiz parte de uma equipe né, que pesquisou o impacto de um método tal como o canguru, né? E foi muito interessante. Então, eu comecei, vai oficialmente a minha vida de pesquisadora, teve uma antes, foi no próprio departamento, né, do formação, né, fazendo uma pesquisa, né, mas mais formalmente eu comecei nessa do canguru e depois fiz um mestrado, um doutorado e estava caminhando para um pós-doc quando eu fiz uma outra escolha aí de fazer uma nova formação num outro lugar, né? Mas não se falava da parte difícil da maternidade, né? Não se falava, né? Parece estranho, porque hoje se fala muito, está nas mídias, está, né? Tá em tudo que é canto, né? As pessoas falam das agruras da maternidade, mas por incrível que pareça, quando eu fiz o mestrado, eu terminei o mestrado em 2008, né? Não se falava, né? E eu fui chamada até a falar, né, pela USP, essa coisa que eles pedem para a gente falar, às vezes, né, na mídia, justamente de algo que começou no Facebook, de uma mãe falando que ela tinha se arrependido de ser mãe. E como é que aquilo tomou uma proporção enorme, né, gigantesca. Então, começou a se falar das agruras da maternidade, né, até onde eu lembro, né, nesse post, né, a partir deste post que viralizou, que foi né, alvo de muita discussão. Então, falar desse tema hoje é muito diferente de começar a falar dele lá atrás, né? E até né, de uns olhares meio tortos, né? Porque também se via pelo viés patológico, né? Eu fiz um trabalho de depressão pós-parto, me dedico ao tema da depressão, me dedico ao tema da depressão pós-parto, mas o que foi me interessando, né, também não é a patologia da maternidade ou da parentalidade, né? Mas disso que a Milena trouxe para a gente, que eu acho que a gente vai ter oportunidade de ir conversando, né? Que é do que acontece quando se tem um filho, né? Do que pode acontecer. É lógico que a gente está falando num corte, né? E que com cada... E a psicanálise ajuda a gente a pensar isso, né? Com cada dupla, né? Ou com cada família, né? Vai se ter uma vivência, né? Por isso que é muito importante que, ao mesmo tempo que a gente possa, sim, dar voz a algo que acontece, né? Também ter essa especificidade de como é que acontece com cada nascimento, né? Porque até com os filhos, cada filho traz uma questão para os pais, né? Então, pensando um pouco da gente dar um pontapé, né? Um pouco nesse sentido, né? Que a gente também não vá para um polo oposto, né? De banalizar o tema, porque às vezes quando a gente fala demais, corre-se o risco, eu tenho prestado um pouco de atenção, não só nesse tema aqui que a gente está falando hoje, né? Mas de se banalizar e perder a especificidade de cada nascimento para cada mãe, para cada pai, para cada família, né?
eu acho que isso, estou lembrando porque eu acho que é bem importante, né? Porque às vezes a gente fala, bom, se fala muito, é verdade, se fala muito, mas muitas vezes a gente vê a solidão das famílias continuando a mesma coisa, mesmo falando demais, né? Podendo circular isso nas redes sociais, né? A gente, quando vai ver especificamente, a gente vai vendo também que não adianta só falar, né? E eu me apoio no que a Milena também trouxe para a gente, né? Como é que a gente pode cuidar mais efetivamente de todas essas questões, né? Não só na clínica psicanalítica, como eu tenho oportunidade, né? Mas de como é que a gente pode lançar luz, né? Para questões tão delicadas que impactam o chão do psiquismo, né? O chão do psiquismo do bebê, né? E todas essas questões que vão se desenrolando, né? Agora, para a gente poder... É interessante, né? Porque eu fiquei pensando o nome do grupo que vocês têm que me chamar para falar nessa noite, Caminhos, né? Caminhos da Psicanálise. A minha tese, ela chama Caminhos da Tristeza Materna, né? Sobre dores e amores, caminhos da tristeza materna na construção da parentalidade. E eu achei curioso, né? Porque sim, a gente está falando de caminhos. Caminhos são processos, são construções, e não estão dados, né? Eles precisam ser percorridos, construídos, né? E a cada nascimento, né, isso é necessário, né? Para o bebê, para os pais, para a família, né? Caminhos muito particulares, né? Então, pensando no tudo, né? Bom, eu estava pensando, nossa, tem tanta coisa para falar, né? Como fazer um recorte, né? Vou fazer algumas opções, mas eu queria algumas, né, escolhas, né? Mas eu queria também poder desenvolver um tantinho disso que a Milena deixou para mim, né? Que eu acho que é importante enquanto contribuição, né? Vamos ver se eu consigo em função do tempo, né? E eu me empolgo. Então, ele tem duas partes para o meu modo de ver, né? A parte da aproximação em relação ao drama, né? E a parte que ela a gente pode pensar de uma maneira como se fosse uma representação de que algo chegou para cuidar, né? Algo chegou para olhar, para ter uma observação. E aí tem um outro filme que vai se desenrolando, né? Então, como eu disse, eu não vou ficar preocupada com a questão do surto, nada disso, né? Então, a gente pode pensar um pouco, né? O que aquele menino vai contando naquelas cenas dele chutando o banco do carro, né? Quem assistiu o filme deve lembrar, essa é uma cena impactante, né? Mas ela vai mostrando do desespero, né? Ela vai pondo na cena para a gente um desespero, uma angústia enorme, né? Que não me parece que está só no menino, mas que ele fica um representante nesse recorte, né? E de como tudo vai ficando um transbordamento de angústia, né? E a gente pode pensar, né? Não pondo um rótulo, nem um carimbo de culpa, né? Mas tem uma impossibilidade, né, da mãe e o sistema, né, que está em torno, porque não é só a mãe, né? A gente nunca pensa, né? Até quando uma mãe deprime, tem um autor que eu gosto muito, que se chama Bernard Goes, que ele fala que quando uma mãe deprime é porque também o entorno não viu algo, ou não pôde entrar e não pôde cuidar, né? Então, aquele desespero do menino, né, também vai dizendo que tem uma, entre aspas, falência, né, no sistema de cuidado, né? E aí a gente vai tangenciando um monte de coisas, né? Nenhuma mãe cuida de um bebê sozinha. Não existe isso, não deveria existir,
né? Então, a gente chama para necessidade de uma rede de apoio social e emocional, que a mãe se sinta, né, resguardada por essa rede, né, apoiada por essa rede. Tá? Muito diferente, né, de alguém que vai lá e fala, faça isso ou faça aquilo, porque isso também é outro drama. Né? Na tese, eu acompanhei duplas mãe-bebê, né? E eu escutei muito isso, e a gente vê isso, né? Muito comumente, né? Não é alguém que vai lá e fala, bom, você está errada, né? Não é assim que faz, né? É algo, né? Ou alguém, ou mais propriamente uma rede de suporte, né? Na qual a mãe possa se apoiar de verdade. Por isso que eu acho que é interessante, que é uma rede de apoio social, mas emocional, né? Que ela sinta de verdade que está sendo acompanhada. Né? E lá não me parecia que antes da Tully, né? Dessa figura da Tully, né? Tinha alguém ou algo que a apoiasse, né? Que acompanhasse, né? E toda uma exaustão dela, né? Assim, é muito impactante, né? A cena, ela é muito boa, né? Como atriz, né? E é muito impactante aquilo, né? Tudo, né? Então, fiquei pensando muito, né? Em algo que a gente vê muito na clínica e na teoria da questão da maternidade de maneira geral, mas da parentalidade de maneira mais específica, né, que a mãe não sabe mais quem ela é. Tem uma crise de identidade quando se tem um filho. Né? Tomara que eu não assuste as que ainda não são mães. Né? Eu sempre, quando eu vou falar disso, eu fico sempre muito preocupada. Né? As mães e aos pais. Né? Então, tomara. Só vou fazer um parênteses, eu comecei a pesquisar isso tudo, porque eu própria, né, fui percebendo que a maternidade podia ser um fator de desenvolvimento psíquico para a mulher. Né? Então, eu parti dessa hipótese, eu continuo achando que ela é propiciadora, ela pode ser sim propiciadora de desenvolvimento psíquico, eu vou tentar contar por quê, eu acho, né? Mas ela é difícil, né? Ela é difícil. Então, ela não sabe mais quem ela é, tem uma crise, tem autores que aproximam a questão da maternidade e da parentalidade de um modo geral, né? Pensando nos pais também, né? Que é uma crise, tal como a adolescência, tão impactante, né? Porque mexe exatamente com a questão da identidade, né? Identidade nesse sentido, né? Eu não sei quem eu sou, quem eu vou ser. Tem uma autora que eu gosto muito, que fala assim, a mulher troca de pele. Eu acho tão forte, mas tão emblemático isso, né? Ela troca de pele, ela não sabe mais quem é, né? Nesses primeiros tempos, então, tem uma total, né, desorganização psíquica mesmo, sabe? E física, né? Porque os hormônios têm quedas vertiginosas, eles sobem, na gestação já tem um preparo, né? Então, já tem um preparo. O que é a gestação, né? Ela gesta um corpo, mas ela gesta também, na melhor das hipóteses, a gente espera que tenha essa possibilidade de gestar um espaço psíquico para o bebê e para ela como mãe e para o companheiro como pai, né? Então, isso é o melhor dos mundos, né? Agora, como é que cada um vai poder viver isso, né? É um desafio. Normalmente é um desafio. Né? Então, no auge do desespero, né? Vocês foram vendo que ela, eu estou querendo ver aqui o tempo, no auge do desespero,
não sei se vocês perceberam, mas a gente vai também entrando num certo desespero. Eu fui, né, entrando na segunda, eu assisti o filme logo que ele lançou, pelos motivos óbvios, que é um assunto que me interessa sobremaneira, né, e depois assisti agora, quando vocês me chamaram para comentar, né, e eu, de novo, me vi, né, entrando naquela angústia, né, dela. Mas qual que é a angústia também? De, é, é, ela não estava mais lá, ela não está lá, né? A mãe, ela não está lá, ela está uma máquina, né? Ela está fazendo cuidados operacionais, né? Na primeira parte do filme, antes da Thalie chegar, né? Eu estou ainda na primeira parte aqui, né? E uma das questões que mais me impactaram lá atrás, quando eu fui estudar depressão pós-parto, né? Que eu não imaginava, e conversando com os pediatras que foram os meus sujeitos na dissertação, né? Antes da tese, eu entendi que uma depressão pós-parto, né, ela tem um jeito de se manifestar, algumas delas, tá, gente? Porque depressão é sempre depressões, né? Nunca é a depressão, né? Que é exatamente um cuidado operacional, no que a gente chama, de um jeito muito feio, eu confesso, de mãe tarefeira, né? Eu acho feio esse jeito de falar, mas eu acho que ele é emblemático e a gente vê isso, né? De uma mãe que não está lá, emocionalmente falando. Ela está lá, ela está funcionando, né? Então, uma mãe, às vezes, deprimida, é uma mãe que funciona, né? Algumas, né? Mas que ela não está de alma lá, né? Aquilo que depois o Green, num texto que se chama Complexo da Mãe Morta, vai discutir, né? Que é exatamente, né? Tá lá de corpo presente, mas não emocionalmente presente. E isso é extremamente pernicioso, né, para o psiquismo em constituição de um bebê e para a própria experiência dela como mulher, como mãe, né? E vai impactando, que é um pouco o que a gente vai vendo no filme, né? Eu acho tão interessante aquele menino, né, que precisa ser escovado e no final, né, ele fala, não precisa da escova, precisa de você, né? O que é aquilo, né? Essa possibilidade dessa mãe, tudo bem, a gente pode questionar que foi uma saída muito mágica, maníaca, né? De que então ficou tudo bem depois, né? Mas eu acho que é bonito e importante, porque põe luz, né, no que precisa, o que as relações precisam, não só as crianças, né? As crianças, os bebês, as crianças precisam disso, mas dessa vitalidade, dessa presença verdadeira que a gente tem nas relações, nas coisas, na vida, né? E os bebês são sedentos por isso, eles precisam ter uma infiltração de prazer, né? A gente pode chamar, né, uma infiltração libidinal, né? Que é a partir disso que os bebês vivem, que a gente cresce, que a gente se desenvolve. É a partir das relações balizadas pelo prazer que o outro também está sentindo com a gente, numa se ficar muito difícil, depois a gente discute, mas numa retroalimentação libidinal, né? Prazer, eu vou lá falar com o meu bebezinho de um jeito que eu estou impulsionando nele o prazer e ele me devolve com uma risadinha. Né? Aí eu fico alimentada com aquilo. Né? É lógico que eu estou falando de um cenário ideal, não é toda hora que a gente está disposto a brincar com o bebê e está podendo fazer esse jogo, né? É lógico que toda mãe fica cansada, por isso que a gente também está conversando sobre isso, né? Porque não é só a mãe, né? Agora,
estou um pouco preocupada, porque é isso, eu me empolgo com o tema, e tem muita coisa aqui que eu separei para a gente falar, mas eu fiquei pensando, né, na Tully, né, que a Tully é a Marlo, né, mas é o lado, os brotos da potencialidade da Marlo, né, quer dizer, por isso que eu não fiquei muito preocupada, né, se é uma psicose, se não é uma psicose, eu acho que pode ajudar a gente a pensar que ela consegue ficar melhor e ela consegue vitalizar, né, a partir dessa conexão com os brotos da potencialidade dela, né? O que é isso, né? Um lado saudável, né? A gente pode pensar na Tully como, sim, né? A Marlo mais nova, né? A Marlo com nostalgia de quem ela foi, podemos, né? A gente pode pensar na Tully como uma boa terapeuta, como uma excelente terapeuta, né? A gente pode, né? É bom um filme que a gente pode pensar o que a gente quiser, né? Agora, eu acho que a Tully é esse lado da potência da Marlo, né? Dos brotos da potencialidade da Marlo, né? Tem falas que eu acho que são muito emblemáticas, né? Eu me perdi, né? Algo nesse sentido que ela fala, né? Eu me perdi, eu estou com medo, né? Que a Milena traz isso para a gente, né? Um bebê que nasce, ele aciona na mãe, quem está perto, sim, a vulnerabilidade. Né? Por quê? Porque a mãe, quem está perto, precisa entrar em conexão fina com esse bebê. Né? O que é isso? Né? É uma comunicação que não está dada só na palavra, como vai ficando no mundo adulto. Né? É uma comunicação emocional, né? Muito delicada, muito fina. Os bebês são perspicazes, os bebês captam, né? Isso está no imaginário até coletivo, assim, né? As pessoas sabem disso, né? Os bebês são esponjinhas, é verdade, né? Por quê? Porque eles estão muito ligados, né, à parte menos avançada do ponto de vista cognitivo, né, mas muito avançada em termos da emoção. Né? Então, uma mãe fica assim vulnerável, Milena, né, por uma ótima razão, para entrar em conexão com seu filho. Só que isso tem o seu outro lado da moeda. Ela fica vulnerável do ponto de vista psíquico. Tem uma autora que fala que nessa hora, desde a gestação, o Winnicott também vai falar isso, né? Mas ela fala de um outro jeito, que ela fala assim, desde a gestação, a mãe entra em transparência psíquica, ou seja, os conteúdos mais inconscientes sobem, eles ficam mais, o inconsciente fica mais permeável. E isso tem o lado negro, entre aspas, disso. Negro no sentido difícil, duro, né? No sentido de que quebra, né? Tem quebras de defesas já muito estabelecidas, né? E a vulnerabilidade está aí, né? Por isso que uma mãe pode deprimir, uma mãe pode psicotizar, né? Porque tem algo no psiquismo, nesse preparo para entrar em conexão com o bebê, né? Tem o lado de regredir psiquicamente, né? E a Tully, né? É uma regressão, né? A gente pode pensar que a gente pode regredir ainda mais, né? E todas as durezas do nosso desenvolvimento psíquico pode vir à tona aí, né? Nesse sentido que é vulnerabilidade, né? Não só aí, se a gente for pensar no que a Milena está trazendo, tem uma vulnerabilidade social que se soma, né? Tudo isso, né? Mas
tem uma vulnerabilidade psíquica, né? Muito importante, né? Muito importante. Então, tem uma regressão característica dessa época, né? Desse momento, que tem o seu lado importante e que pode ajudar ali na minha tese inicial, na minha hipótese inicial, não na minha tese, na minha hipótese inicial de desenvolvimento psíquico, e pode, né? Realmente pode, né? Mas também traz essa questão muito, né, que põe à prova o psiquismo da mulher, né? E põe à prova o psiquismo de quem está junto. O pai, todo mundo fica muito bravo com o pai, né? Aquele pai lá do filme, né? Ele fica apático, alheio, né? Eu vou defender o pai. Eu também fiquei brava com ele. Mas ele também, vocês sabem que tem, vocês devem conhecer, alguns de vocês, que tem uma síndrome da covarde, né? Que os pais, né? Os homens, né? Eles engravidam junto com as mulheres. Então, eles têm enjoos, eles têm os sintomas, né? Na gestação, né? É interessante isso, né? Depois, né, antes até, né, na gestação também, mas no puerpério da mulher, quando o bebê nasce, gente, quantas pessoas a gente não sabe que se separaram nessa época, né? Os pais, né, trabalham mais, se envolvem com outras mulheres, se envolvem com outros projetos, né? Não é à toa, né? Fala do impacto do nascimento de um bebê, porque não é só um nascimento, né? Tem todo um rearranjo psíquico que precisa acontecer, né? E se tem filhos ainda anteriores, aí também tem as crianças que estão, né, nesse universo, né? Gente, tem muita coisa. Deixa eu ver aqui para a gente. Eu acho que eu já passei, né, Sandra? Vocês vão me bater, né? Os lutos. Vocês vão ficar bravos comigo. Olha, eu vou ver se eu consigo. Posso fechar com a questão dos lutos, né? Porque é um pouco puxar isso, né? Tem muito mais coisa aqui, né? Um chão de psiquismo que vai se estabelecendo nessas primeiras relações, por isso que a gente fica muito preocupado, né? Com uma mãe como a Tully, né? Que fica, desculpa, como a Marla, né? Que fica, né, operativa, operacional, burocrática, né? Porque falta a libido, falta o prazer infiltrado nas relações, que é o que deixa a gente, que é o que faz a gente depois aprender a ser curioso, a ter prazer na vida como um todo, a fazer relações interessantes, a poder trabalhar naquilo que gosta, né, a ser criativo, né? Então, tá aí, tá jogado nesse chãozinho aí das primeiras relações que vão se estabelecendo. Mas os lutos, a minha tese é sobre isso, por isso que acho que a Milena também colocou, né? Uma das coisas que eu discuto, que esse tempo que tem uma depressão que chama depressão pós-parto, e tem uma depressão benigna, que tem alguns autores que falam benigna do pós-parto. Não é uma depressão patológica, então eu não gosto que fale depressão, né? Porque é um momento muito especial justamente para as elaborações psíquicas que o pós-parto pode trazer para a gente, né? Então, de elaboração dos vários lutos. Tem os lutos clássicos, né? Uma mulher que é mãe pela primeira vez, ela deixa de ser filha para poder ser mãe, então isso pode ser considerado um luto, né? Tem o luto da barriga, que muitas mães né, gostam muito de ficar grávidas, mas a coisa complica quando tem filho, né, gente? Complica mesmo, né? Então, por isso que a Milena falou, né? Uma coisa é o desejo de ser mãe, uma coisa é de ter um filho, o desejo de ter um filho, muito diferente do desejo de ser mãe, porque o desejo de ser mãe precisa fazer uma construção paulatina na relação com o filho, né? Então, é construção, é processo. Aliás, tudo aqui que a gente está falando é processo, não está dado, né?
Não está dado. Uma mãe, por exemplo, o Winnicott vai falar que uma mãe precisa entrar em preocupação materna primária, né? Ela precisa, então, estar conectada com o seu bebê de maneira fina. Só que tem algumas mães que não conseguem, né? Elas se defendem disso, porque é isso, né? É também difícil, assustador em alguns momentos, né? Então, como é que vai deixar de ser a mulher adulta para ser, né, a mãe que fica em contato com angústias muito primitivas nesses primeiros tempos e que reaviva suas próprias angústias primitivas? A Tully é uma representação disso, para o meu modo de entender, né? Ela é uma potencialidade, ela pode ser um desenvolvimento, mas ela também traz, né, algo muito difícil, né? Muito difícil. Gente, eu acho que eu preciso parar, né? Ai, desculpa. Desculpa. Imagina, Cristiane, eu acho que foi muito rico, né? Tudo isso que precisaria de mais tempo mesmo, né? Quando tem uma complementariedade, né, na fala de vocês, é muito bonito o modo como vocês se organizaram, né? Ajudou bastante. Eu queria abrir, se alguém quiser perguntar, não sei se tem alguma coisa. O Bruno chegou, né, Bruno? Eu citei você no começo para apresentar aqui no Caminhos, né? Então, o Bruno também está aí para ajudar a gente na discussão, né? Boa noite, pessoal. Eu ajudo no que for preciso, mas a Sandra já abriu a discussão, então vamos ver se o pessoal se anima um pouquinho. Acho que no chat não tem nenhuma questão. Tem alguns elogios, observações, né? Todo mundo dizendo que foi excelente, que gostou. Acho que aqui tem mães e não mães também, né? Pais e não pais. Olha, eu achei muito interessante, né? Assim, uma coisa muito em conexão, né? Que vocês fizeram, né? A Milena traz o CAES, né? Falando dessa questão do... O CAES é um psicanalista de grupos, né? Achei interessante. E a Cris traz, uma mãe não cuida sozinha, né? Então, essa dimensão, né, do coletivo, do social, da família, tanto o social maior, né, a transgeracionalidade, essa transmissão, né, vertical, como o ambiente da família mesmo, né? Que às vezes tem alguém doente na família, mas a doença ou o sofrimento não é daquela pessoa, né? Todo mundo tem uma parte nisso, então achei bem bacana essa conexão de vocês, né? Assim, eu fiquei pensando, né, nessa questão assim que você falou, né, Cris, dela, sei lá, se está psicotizando ou não, nem nada, mas eu fiquei pensando, quase que parece assim, né? Você citou isso, né? Você falou, parece uma parte dela, né? Como se fosse uma parte, um duplo, né? Da mãe, né? Assim, o quanto que uma parte, né? Seria aquela mãe perfeita, idealizada, que faz tudo certinho, né? E uma outra parte, essa mãe exausta, né, com com essa carga, né? Então achei interessante pensar isso, né? Lembrei também, né? Você citou o Winnicott, né? Fiquei pensando, né, que certa vez eu atendi uma paciente que tinha recém tido bebê e foi muito interessante, né? Porque muitas vezes eu sentia que ela tinha que vir com o bebê, sabe? Na sessão, né? Parecia mesmo que eles eram uma unidade, né? Eu acho que era esse momento aí do puerpério, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O que você acha?
É um perigo me dar a palavra, hein? Sandra, é um perigo, você sabe, você já percebeu. Então, eu queria um pouco da questão da psicose, né? É lógico que, na verdade, eu acho que indica, né, um surto, né, indica tudo isso, eu não estou tirando essa questão, que eu acho que está posta, né, no filme, né, é que o que eu pensei justamente, né, como que a gente podia enxergar, né, um pouco, né, para além, assim, né, dessa... Sim, é uma dupla e é um conflito, né, e eu acho que você toca numa questão, como é que a gente pode ajudar, né, quais dispositivos a gente pode construir, né? E aí eu sempre penso, né, na questão mais social, mais cultural. Eu lembro que uma das coisas que eu pus, não sei, acho que tanto no mestrado quanto no doutorado, né, justamente como é que a gente pode fazer para cuidar disso, né? Já que é tão importante, né? Como é que a gente pode cuidar, ajudar a cuidar, né? De um período que a gente sabidamente, né, entende como um período de ouro, né, para o estabelecimento das relações, né, entre bebês e a sua família, né, que vai um pouco, lógico que não vai definir, né, lógico, tem muitos outros, né, muitas outras interferências, né, tem o próprio bebê, que o bebê chega de um jeito, né, com seu acervo, né, também, né, e com aquilo que também hoje se discute já bastante, né, que são o que ele vai adquirindo, né, não só logo que ele nasce, mas até antes, né, e também ele é um herdeiro de uma pré-história, né, da família, como você está colocando, né, Sandra, que muitas vezes nem se sabe quais são essas histórias, porque são também coisas, né, conteúdos que estão aí, né, imersos em outros, né, com outros elementos, né, transgeracionais, como vocês lembraram, né? Então, como falar de maternidade, de construção da parentalidade, como eu discuto, né? Sem esse olhar, né, de que, bom, como é que a gente pode ajudar, né? Como é que a gente pode ajudar, né? Ou não ficar nisso que você está chamando de idealizado, porque a maternidade ficou nesse lugar, né? De que então, que é essa coisa gloriosa, tal, até perceber, né? E até começar a veicular um pouco a ideia de que não é bem assim, né? Então, porque eu discuto isso, né? Eu fui no dicionário ver, né? Na tese, né? Porque essa discussão de uma maternidade, de uma parentalidade idealizada, né? Então, tudo tem que ser perfeito. O que é perfeito, né? Perfeito não pode se questionar, está dado, né? E se está dado, não tem construção, não tem processo, né? Fica hermeticamente fechado, né? Nada pior, né, do que ficar hermeticamente fechado, né? Então, uma mãe exausta ou uma mãe idealizada, né? Será que a gente não pode ter, né, outro caminho, né? Falando de caminhos, né? Então, eu acho um tema, eu sou suspeita, mas eu acho um tema sério para a gente pensar não só lá em loco, né, quando se tem um bebê, né, e as repercussões, mas de como isso tudo é muito importante para o que vem depois, né? E é muito importante. Milena lembrou a pandemia, né? A pandemia trouxe uma overdose também de vulnerabilidade, né? Eu queria fazer um comentário, Cris, inclusive, porque tudo isso desculpa aqui, mas veio na minha memória o relato de um atendimento de uma dupla mãe-bebê feito de forma online, né? Que a Sandra falou da importância desse bebê também ser apresentado, né? Mas era uma situação muito extrema de uma mãe que pariu
hospitalizada com Covid. E ela veio a conhecer o bebê dela com 40 dias, né? E a construção desse vínculo foi muito difícil. E a analista foi carinhosamente, cuidadosamente, com uma frequência também importante ali de encontros, né? Podendo ajudar essa mãe. Então, essa analista, inclusive, me mostrou algumas fotos do atendimento, né? E nos primeiros meses que ela começou a atender, era uma criança e uma mãe distantes, né? Os olhares não se cruzavam, alguma coisa como, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. E aí, depois de 2, 3 meses, aquele bebê que já não era exatamente um sorriso, mas que já tinha uma cara de que bom que eu estou aqui com a minha mãe, e essa mãe também nesse sorriso recíproco, né? Então, assim, era bom estar ali junto com o analista, apresentando aquele bebê que foi entendido também como que bom que ele sobreviveu, que bom que eu sobrevivi. Então, uma situação muito extrema, né, que a pandemia traz, e traz o desafio para esse analista também que estava ali online, né, e uma fragilidade aí no caso dessa mãe, assim, que é difícil a gente conhecer isso antes da pandemia, né? Pode existir, deve existir, mas eram casos muito raros, e não imagino que tenha sido só um, né? Então, achei tudo muito bacana. Eu vi que uma pessoa pediu o texto, né? Eu posso compartilhar, sim, o texto da revista. E eu só queria colocar aqui, Cris, essa marca da automatização. Eu acho que o cinema ajudou muito a gente a entender, né? Eu estava contando antes do encontro que eu assisti, no início do encontro, né, eu falei, eu assisti esse filme antes de entrar em contato com a psicanálise. E aí o que me pegou muito, eu escrevi assim, ó, Marlo faz tudo, ela carrega o mundo em suas costas, mas ela mesma não é nada. Não vemos Marlo, não sabemos quem ela é verdadeiramente. Seu olhar é vazio, seus passos e gestos são cada vez mais cansados, cumprindo a rotina desgastante da bebê que acabou de nascer. São cenas repetidas, né, que fica naquela coisa assim, de trocas de fraldas, amamentação e extração do leite materno. Marlo grita, parecem tentativas de espantar a raiva, para então imediatamente recorrer a silêncios protetores. Até que uma situação de ansiedade extrema faz com que ela se renda à oferta do irmão, que é aquela oferta do resgate, do contato da babá, que não é uma babá, né? Mas isso é muito marcante no filme para mim também, e eu li um pouco da sua tese, né, nos últimos dias, e vi essa marca, e também algo importante que eu vi lá, é como os pediatras têm um protagonismo, ou têm uma importância enorme nesse primeiro ano de vida do bebê, e muitas vezes não estão em contato, né, ou não podendo olhar cuidadosamente essa relação mãe-bebê. E aí, diante da estatística que eu trouxe aqui, né, eu fiquei pensando também da área da educação, do pessoal da área de educação que está recebendo aquele bebê, também precisa de um conhecimento, né, para uma possibilidade de vivência afetiva com o bebê, né? Então estou aí para complementar, e o Joaquim levantou a mãozinha aí. Estava doida para ouvir o Joaquim. Não, na verdade, acho que muito abuso aqui eu querer falar alguma coisa depois de vocês falarem, em especial a Cris, né? Mas acho que é super importante sempre a gente estar discutindo cada vez mais esse tema. Ele continua super atual, até porque é isso que a Cris falou, né? A gente precisa deixar que isso deixe de ser um tema para isso virar uma vivência mesmo, né? Então, não é só na teoria, não é, mas é poder pensar na prática os cuidados que essa mulher precisa, né? Porque quando vem um bebê, todo mundo só olha para o bebê, né? Só olha para o bebê. A visita
na maternidade é para o bebê, não é para a mãe, né? Desde aí, desse primeiro momento, e assim vai, né? Então a mulher vira um satélite, né, desse bebê, né? E eu acho uma coisa muito, eu queria fazer uma coisa que eu não conhecia, né? A Tuli não conhecia essa roteirista, a Diablo Code. Então, agradecer aqui a Cris e a Milena, que gostam muito desse filme, que eu entrei em contato, eu de fato não conhecia. E queria falar um pouquinho do filme, na verdade, em si, porque achei que o filme tem um ritmo muito, muito interessante, né? Que é o primeiro terço até metade do filme, quando ela vai entrando em mania, né? E depois fica, né, essa coisa psicótica dela, alucinatória, vai ficando meio repetitiva. Eu fiquei um pouco incomodado numa coisa que a Cris falou mesmo já, né? Da gente achar que de repente tudo se resolve quase de uma forma mágica, de repente o menino não falava, começa a falar, começa a usar da linguagem para poder ter essa aproximação, o marido está lá junto, já participando. Então, eu fiquei, de fato, um pouco preocupado eu achei rápido o final do filme, né? E, ao mesmo tempo, acho que todo mundo vai entrando nessa angústia, dessa velocidade do filme. Eu, pelo menos, entrei, né? E que é muito importante da gente pensar como é que essa pessoa está vivendo ali, naquele momento, acelerando cada vez mais, entrando cada vez mais em mania, que tem muito a ver com isso que a Cris já resgatou também, né? A defesa do marido, do pai, né? Que eu ia fazer aqui a defesa, mas a Cris já fez, né? Bom, a mulher, de repente, ela começa a ficar bonita de manhã, casa arrumada, limpa, tem cookies, tem um monte de coisa acontecendo. Ele diz, puxa, mas quando ela finalmente tem a catástrofe, né? Ele fala, puxa, mas eu até achei que estava melhor dessa vez, né? E aí vem esse dado, né? Que já na gravidez anterior ela tinha tido um quadro depressivo, né? Que ficou, sabe-se lá como, na melhor das hipóteses, para a gente dizer de um jeito bonito, não foi olhado, né? Ela entra, parece que o único que está preocupado é o irmão, né? Que vai aparecendo, vai sendo trazido no filme como um sujeito que é snob, que é rico, que é isso, que é aquilo, mas o único que tem algum olhar para ela, que está cheirando, que não vem coisa boa por aí, né? Que tem um risco desse colapso psíquico, né? É esse irmão, né? E, enfim, o colapso sobrevém, e aí quando ela está lá no hospital, a psiquiatra fala, bom, mas ela está em privação de sono, ela não está bem. E aí o marido diz, nossa, mas estava tudo tão bem, né? Ela estava tão bem, parecia que eu estava... Então, o tanto que às vezes a gente se ilude, entre aspas, né, com o que parece que está bem, né? Porque muitas vezes as pessoas, quando estão no estado de mania, elas estão muito bem, né? Eu lembro aqui, associei aqui com uma paciente minha que ela trabalhava sempre num estado muito sombrio, né? Assim, vestia roupas escuras. Quando ela ia entrando em mania, a gente já sabia, eu e ela, a gente já sabia que tinha ali algumas coisas. Começava a usar roupas muito coloridas, usar batom. Então, na verdade, estava caminhando para uma mania, né? Que é maravilhoso, que é isso que a Cris está falando, né? Esses objetos internos bons, né? Tem ali esse solo, esses brotos que podem, né, caminhar para essa reconstrução, né, para um outro lado, né, a gente pensando aqui numa coisa mais kleiniana, mas que tem que estar olhando, né, porque senão pode perder a mão e ter esse colapso psíquico mesmo, né. Então, eu queria reforçar isso, né, que a Cris já trouxe bastante
desse olhar, de estar olhando, de estar junto, de estar perto, né? De estar... E essa coisa da rede, né? Como a Cris fala mesmo, de todo mundo que está em volta, né? Um bebê, ele é da comunidade, da sociedade, né? Tem que ser cuidado por todo mundo, né? E a mãe, né? É a dupla, né? Era mais isso mesmo. Posso completar? Acho que quando você fala eu estou pensando na mania, né? Você fala da mania mesmo, né? Mas eu estou pensando numa defesa maníaca também, né? Veiculada por essa questão, né? De não estar lá, né? De estar no automático, no piloto automático, e que a gente vê muito, né, gente? E que a cultura da gente está cada vez mais assim. Não são só as mães nesse momento, né? E quando, acho que a Milena falou dos pediatras, né? Eu fui atrás dos pediatras, né? Eu estou com os pediatras já há bastante tempo, né? Eu estou lá, né, na Sociedade de Pediatria, mas justamente eu fui ficando muito preocupada porque eles não tinham nenhum olhar. Eu fiquei brava, na verdade. Como assim, né? Eles não sabem sobre isso? Né? Eu falei, não adianta eu ficar brava só, né? Deixa eu tentar fazer alguma coisa. Eu estou tentando, gente, eu juro que eu estou. Quem mais, gente, gostaria? Tem um comentário Tem um aí. comentário, Sandra. Leia aí. Deixa eu colocar. Não sei Acho que a se ela, Maria Inês, se ela quer falar ou se quer ela que quiser leia. falar, acho que fica legal. Se não, se ela preferir que Desculpa, eu leia. gente, é o seguinte, não estou conseguindo ativar minha câmera, eu estou todo o tempo tentando e não consigo. Não é porque eu Que quis ficar pena. escondida, é que eu não estou conseguindo, não sei o que houve, já fiz de tudo aqui. Não, eu só lembrei da Elizabeth Barden, que tem um trabalho muito interessante, uma historiadora, que ela mostra já há bastante tempo, esse livro dela não é recente, essa questão do mito do amor materno, né, que é um amor construído. Ela mostra ao longo da história como a mulher veio mudando essa perspectiva de ser mãe. E acho que isso é muito importante, né, no momento que a gente pensa que tem que criar essas redes, e me chamou a atenção as falas das duas, parabéns, estão de parabéns as duas, a Milena e a Cristiane, essa questão, por exemplo, de quão pouco se fala desse aspecto mais, vamos dizer assim, difícil da maternidade, né? Eu me lembro que quando eu engravidei, uma das coisas que me chamou a atenção depois da minha primeira filha foi o quanto o puerpério é um choque para a gente quando mãe, né? Nos primeiros momentos. E eu me lembro que depois, com as minhas sobrinhas, com as pessoas que eu tinha contato, eu sempre falava desse lado assim meio obscuro, né? Eu dizia, olha, não é tudo tão flor, não são tudo rosas, tem o lado difícil, etc. e tal. E me veio isso, que eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar as pessoas, que é o que a Milena também abordou no início, de mostrar essa fragilidade, que nós somos humanas, não existe esse endeusamento da maternidade, né? Então tudo vai ser maravilhoso, eu faço o meu book grávida, e aí eu filmo o meu parto, que é um espetáculo, tudo é um espetáculo agora, né? A sociedade do espetáculo. E o quanto se tem espaço para realmente lidar com essas fragilidades, com essas questões, até para preparar essa mulher para poder lidar. Tudo bem, não adianta dizer, às vezes, a pessoa tem que vivenciar, né? A gente sabe disso. Mas, enfim, é uma forma de, né, tentar ajudar a que o caminho não seja com tantas pedras, né? Mas era só isso. Parabéns a todos, a iniciativa dos caminhos e as duas palestrantes. Então, de parabéns. Desculpem pela minha câmera, eu estou indignada ainda, mas estou na briga aqui, mas não tem jeito. Nós vamos sonhar você, viu, Maria? Obrigada. A Faedra, quer falar, Faedra? Boa noite, pessoal. Queria parabenizar aí por esse espaço muito bacana de discussão. Queria dizer também que eu me identifiquei com a Milena, porque eu assisti esse filme antes de entrar para a psicologia,
não entendi nada. Para mim, a Tully era uma personagem assim separada da Marlo, e depois que eu comecei a estudar psicanálise, aí eu entendi que realmente se falava muito mais do que parecia esse filme, né? E eu estou escrevendo o meu trabalho de conclusão de curso justamente sobre o desamparo no puerpério. Então, o filme Tully é, assim, melhor impossível para mim ilustrar isso, né? E aí, quando eu vi o chamado no Instagram para essa roda de discussão, eu falei, eu tenho que ir. Mas é isso mesmo, queria só dar o meu depoimento aqui, agradeço demais esse espaço. Muito bom. Andréia? Pode falar, Andréia. Oi, boa noite. Boa noite para todos, parabéns aí pelas falas. É um tema que é muito caro para mim, Joaquim sabe, né? A gente conversou algumas vezes sobre isso. E eu queria colocar aqui, né, talvez uma perspectiva. Pegando um pouco a fala da Milena, né? Em né, da Malu, né? Acho que meu áudio está falhando por, né? Está um pouquinho, Vou tentar Andréia. aqui, tá? Você falou que queria ressaltar que a uma coisa conexão que a Milena aqui... falou? Isso, né? Resgatar um pouco o que a Milena falou, né? A respeito das áreas sociais, né? E pensar, né, que essa questão do espetáculo, ela está, vamos dizer assim, muito presente num determinado nicho social, né? Eu trabalhei durante muitos anos com a comunidade, né, comunidade de base, e essa ideia, né, do apoio da rede, ela está muito mais presente nas comunidades do que nas rodas, né, de mães que são tomadas, né, pela glamorização da maternidade, né? E durante muito tempo, né, eu pude perceber, né, que essas questões do puerpério e da forma de atravessar o puerpério, ela tinha mais canais, mais janelas, mais possibilidades lá na comunidade, né? Então, acho que é interessante ter esse alerta, né? Esses de outra forma, né? Eu não sei se é esse toque assim que eu gostaria de contribuir, porque eu acho que dentro, né, de uma classe média alta que busca um ideal de maternidade, né, um ideal muito própria, isso está talvez muito presente ali, mas na comunidade existem recursos diferentes que vão se apresentando às mães, mesmo com aquelas mães, como a Milena falou, né, que assim, que estão desempregadas, que estão pauperizadas, né? Essas, né, muitas vezes, elas têm uma rede de apoio que aquela mãe que está isolada lá no seu castelinho, no seu apartamento de 200 metros quadrados e tal, delega uma babá, entendeu? Cuidar da filha, não existe, né? A conexão com esse bebê não existe.
Então, é só esse viés que eu acho que é importante, que acaba faltando muitas vezes, eu vejo, nas discussões sobre a maternidade, sobre a depressão pós-parto, né? Que, assim, sempre eu sou capturada por esse viés, porque eu acho que é importante a gente ter esse olhar também na consideração da forma como a gente aborda o puerpério. É isso aí. Obrigada, André. Acho que Eu queria falar disso. Só para completar, que eu acho que é bem importante que a Andréa está falando, né? Uma das pediatras, mais de uma pediatra que eu entrevistei na dissertação, trabalhava na rede pública, né? E ela colocou na roda exatamente isso que a Andréa está lembrando, né? E a gente que faz, né, esse acompanhamento também, né, numa camada da população, né, diferente, né, acho que são... Agora, o que eu acho que isso é muito importante, mas você sabe, eu estava lembrando desse primeiro percurso aí, né, de pesquisa meu, que foi num hospital público, né, e uma das questões que me chamaram muito a atenção, né, foi exatamente a possibilidade, né, de quando se tem um cuidado humanizado, ou seja, né, que o pai pode entrar, por exemplo, no hospital, né, de que tem aí, né, essa rede mesmo, né, efetiva, né, a mãe também, né, era do método mãe canguru, né, então o contato com o bebê prematuro, né, bem pele a pele, com toda a questão lá do método, né, como que a gente acompanhou, então, né, muitas mães antes da implantação do método e muitas mães depois da implantação do método. Era a mesma camada da população, tinha lá uma pessoa que fazia isso, né? Então, a gente não mexia com isso, né? Tinha alguém, né, para fazer essa análise, né? Então, era a mesma população, só que como as respostas, né, das questões que a gente levantava eram outras, e que dava a impressão para os pesquisadores que era um outro público, um público mais rico. Gente, assim, foi incrível perceber, a população era a mesma, né? A gente está trabalhando com a mesma população, só que o cuidado contido no método, né? E tudo que vinha junto, né? Porque não era só o método, né? A entrada de pai, a possibilidade de ficar junto, várias coisas, né? Parecia que eram outras mães, né? Mães mais ricas, mas era de questões psíquicas, né? Que com o suporte, com o apoio, podiam aparecer. Isso para mim me ensinou tanto, um pouco também para a gente poder abrir a cabeça da gente, que assim, lógico que a gente está falando de uma camada da população mais vulnerável em relação a algumas questões, mas que, como a questão psíquica apoiada pelo entorno, né? Parece mágico, né? Mas a gente viu isso acontecer, né? Assim, então, isso me ensinou também a gente abrir um pouco o olhar da gente, do que a gente está falando quando a gente fala de pobreza, de riqueza, né? Eu acho que isso traz para as questões psíquicas e dos apoios, né? E da possibilidade de troca, né? De estar suportado pelo outro, né? Desculpa, eu não podia deixar de falar disso, porque isso ensina, eu acho, né? Enriqueceu, né? Enriqueceu bastante. Você quer falar alguma coisa, Milena? Coisa pouca, Sandra. É que eu queria agradecer a Andréa, né, de trazer essa questão. Daí ela fala dos recursos, né? E a Cris agora fala, são recursos psíquicos muito ricos, né? E aí eu me lembrei também de um outro caso, né, de uma profissional que trabalha com amamentação. Ela faz atendimento doméstico, né? Ela chega na casa dessa mãe, desse bebê, naquele momento que a mãe está ali com problema na pega da amamentação, o bico do seio está sangrando. A gente sabe que isso acontece, que pode ser um dificultador aí da relação mãe-bebê, né? E aí ela me conta, indignada, o tanto que ela está cansada, que ela quer se aposentar logo, porque ela chegou na casa de uma moça
economicamente muito bem de vida, e que essa moça recebe em frente ao computador, o bebê está no berço ou qualquer outro lugar, né, numa cadeirinha ali, e ela tira o peito para a enfermeira olhar, só que ela está fazendo algo no computador. Então, ela fala assim, olha, eu estou comprando umas pedras aqui, entendo que era uma reforma da casa, alguma coisa, pode olhar meu seio que eu preciso continuar. E essa profissional ficou assim, indignada, né? Esse bebê não estava na cena, ela e o peito eram quase duas coisas desconectadas. Então, aí essa questão do recurso psíquico, né, estava complicado ali, né? E é isso, não diz respeito a uma fatia econômica, a gente está falando de outra coisa. Então, assim, só fica mais rica essa discussão, a vontade é de ficar aqui muito mais, né? Uma pena que o tempo aparece aí e nos chama. É verdade, nossa. A gente até passou um pouco, mas dá vontade de ficar um pouco mais ainda, né? Eu acho que agora que começa a aquecer, né, que vai surgindo, né, espontaneamente, né, as questões, aí a gente tem que pensar em fazer o luto, né, Cristiane, da perda, né, desse momento. Foi muito rico, eu queria muito que vocês tivessem uma oportunidade, né, de voltar, seja a Milena ou a Cristiane, um dia, né, a gente fazer uma coisa maior, mas com mais tempo, né, para poder discutir, eu acho que seria legal, né? Bom, o mês que vem, né, todo mês a gente tem o Cine, né, só para anunciar, o mês passado a Milena anunciou dela, né, Milena, que ela estava presente. Então, o próximo Cine que a gente vai ter, quem vem para fazer é o Joaquim, que está aí, né? O Joaquim foi convidado, né? Quer falar um pouquinho, Joaquim, qual é o filme? Depois o Joaquim tem um espaço dele também lá em São Paulo, né? Em São Paulo não, né? Virtual, Provocações, né? Que eu tive o prazer de participar, muito rico, né? Que eu acho que daí você pode convidar também, se alguém gosta de literatura, né? É outra área da arte, né? Que ele usa, muito rica também. Pode falar, Joaquim. Obrigadão, Sandra. Eu faço a mediação e a curadoria de um clube de leitura desde 2018, né? Eu costumo definir que é numa pegada mais psi, né? Não é uma coisa acadêmica, é uma coisa que é aberta a todo mundo. Muitas pessoas são da área psi, mas não é exclusivo, e eu sempre estou prestando atenção também para não entrar num psicanalês, né, durante a conversa. E é sempre o primeiro sábado de cada mês, às 5 da tarde. A gente vem, desde o início da pandemia, a gente vem fazendo online, e eu vou cometer o abuso de continuar falando aqui sobre maternidade, né, fazendo esse link aqui com a maternidade, porque o filme e o livro, né, sobre a filha perdida da Helena Ferrante, né? Então, filme e o livro muito interessantes também, né? Muito fortes. Costumo brincar que é Klein na veia, né? E no mês que vem a gente vai falar aqui sobre o Ataque dos Cães, né? Um filme absolutamente apaixonante que veio nessa enxurrada de filmes bons que a gente teve aí no início do ano, junto com A Filha Perdida. Cheio de curiosidades, de detalhes da produção e do desenvolvimento todo do filme. Então, fatalmente, vamos falar ali sobre um pouco de perversão, um pouco das questões da sexualidade, com certeza. Enfim, venham todos. Venham no sábado, falar da Filha Perdida. Eu preciso de mulheres, mais mulheres no grupo, porque é muito abuso, né? Eu estar nessa posição aqui, mas eu gosto de defender os pais, né, como vocês viram, né?
Aqui, embora eu não tenha precisado hoje, a Cris já defendeu, mas é isso. Venham. Muito Sábado bom. E e o venham seu dia filme, 9 de julho. 9 de julho, né? Vai ser um sábado às 17 horas. A gente muda aí de acordo com os convidados, a gente respeita um pouquinho a disponibilidade, né? Aí no sábado já vai estar, tem alguém que já vai estar de férias, talvez, né? Vamos ver. Vai ser bom. Bom, Bruno, quer falar alguma coisa, Bruno? Você, enfim... Não, Sandra, eu vi que você estava mandando tão bem na organização e na, né? Não, eu só gostaria de, né, enfim, agradecer, eu não pude ouvir a fala, agradecer e me desculpar por chegar, né, um pouquinho atrasado, eu ouvi um pouco da fala da Milena, né, e a Cristiane eu consegui ouvir inteiro, né. Bom, eu só tenho a agradecer pela riqueza que vocês trouxeram, né, e eu sempre digo isso, né, da gente poder manter esse caráter que não é apenas psicanalês, né, como Joaquim coloca, a gente chama de bate-papo psicanalítico, né? Eu acho que fica mais gostoso e a ideia é a gente poder manter esse clima, né? Igual está sendo aqui mais uma vez, né? Então, só gostaria de agradecer e cumprimentar os colegas, né, por essa noite gostosa e enriquecedora. Obrigada, Bruno. Então, muito obrigada, Cristiane, Milena e todo mundo, né, que participou, e quem falou, quem ouviu, né? E eu acho que vai reverberar muito, né? Eu acho que vocês falaram coisas muito importantes, né, que fizeram a gente complementando aí, né? Eu acho que, além de não ser o psicanalês, né, eu acho que a gente utiliza muito, né, esses recursos do sentir, né, de estar aqui, poder compartilhar, né, as nossas sensações, né, os nossos pensamentos, né, e fazer essa troca, né, como vocês bem trouxeram, e eu gosto muito, né, dessa abordagem do grupo, né, eu acho que a gente faz esse grupo, forma esse grupo, constrói uma terceira coisa que não é ninguém, mas é o grupo, né, mas ao mesmo tempo cada um, né, individualmente. Então, foi muito bom. Quem eu não conhecia, né? Muito prazer. E todo mês estamos aí, né? A pandemia fez isso, né? Porque a gente fazia presencial, né? Em Sorocaba, no nosso espaço, né? Pequenininho ali. E aí a pandemia expandiu, né? Vem gente de mais longe, né? A Márcia, né, Márcia? Fazia tempo que eu não te via. Veio hoje, né? Então, eu acho que foi muito bom, gente. Obrigada, viu, Cris? Milena, querem falar alguma coisinha? Um tchauzinho final? Gostei muito, não quero mais perder. No próximo estarei aqui novamente. Venha, Márcia, venha sim. Também queria agradecer. É a primeira eu espero que de tantos encontros que eu gostei bastante também. Foi muito interessante a fala da Cris, da Milena, e também que bom te ver, Sandra, porque agora sem o SEDES presencial só te vejo atrás de tela. Mas foi bom. Sim. Gostei bastante. Obrigada por você ter vindo. Obrigada a você. Gente, queria agradecer muito, obrigada pela conversa, né? É sempre gostoso para mim, porque é fruto de muito trabalho, mas de muita intensidade de vida, na verdade, tudo que eu faço, né? Então, é bom, gostoso estar podendo trocar com vocês. Muito obrigada pela lembrança do meu nome para essa conversa. Não tinha como não lembrar de você, né, Cris? Então, fica meu agradecimento também, adorei a oportunidade, viu, Sandra? Obrigada a todas as contribuições também. Eu gostei de algo muito interessante que a Cris me falou nessas trocas dos últimos dias, da nossa formação contínua, né? Então, estou aqui com uma tese de doutorado para ler, a colega também falou dela se formando, escrevendo sobre, né? E a gente vai produzindo. Então, muito bom. Muito bom, gente. Um abraço, bom descanso. E a gente se encontra, quem puder,
com o Joaquim, né, Joaquim? Sábado, na Filha Perdida. Eu vou divulgar no Facebook, né, Bruno? Vamos divulgar o Provocações do Joaquim? Vamos sim, a gente põe no nosso do Caminhos aqui, a divulgação. Isso. Então tá bom, gente. Tchau, Cris. Milena, obrigada, viu? Boa noite para vocês. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite. Obrigada, Laura. Obrigada a todos. Beijos. Beijo.